tá? Pode ficar à vontade para abrir o microfone e me interromper. Então, boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Catecismo da Igreja Católica. E hoje, nossa quinta aula, nós vamos falar sobre a transmissão da revelação divina. Nas últimas aulas, nós já entendemos que o homem é capaz de chegar até Deus pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio esforço, mas é uma capacidade limitada e que nos faz, muitas vezes, nos perdermos no meio do caminho. Então, é necessário que Deus se revelasse, né? Deus veio, se revelou a nós, e a plenitude da revelação é Jesus. Então, só que Jesus veio, né, existiu no meio de nós, e fisicamente, vamos dizer assim, a pessoa humana de nosso Senhor Jesus Cristo, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas ele desejou, né, foi desejo do Pai que essa revelação fosse passada adiante para as próximas gerações. Nós vamos entender justamente como que essa transmissão ela é realizada. Vamos começar a fazer nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, recapitulando, a aula passada, a revelação de Deus. Deus criou o homem para essa amizade íntima com ele e colocou em nosso intelecto a capacidade de conhecê-lo pelo exercício da razão, isso que eu acabei de falar. Porém, né, capacidade limitada, então o próprio Deus veio ao nosso encontro nos revelando a si mesmo. Então essa revelação é Jesus, é Deus que se revela a nós. Essa revelação ela se deu em etapas, desde a criação do mundo até a vinda de Cristo, que é a sua plenitude. Cristo é a sua plenitude. Passando então pela aliança com Noé, que é com toda a humanidade, a eleição de Abraão, a formação do povo de Deus, lembrando aí que a libertação de Israel do Egito, né, é uma prefiguração da libertação espiritual trazida por Cristo. E todas essas etapas da revelação tiveram por objetivo preparar a humanidade para a vinda de Cristo, porque ele é a própria revelação. Deus não veio nos ensinar uma ideologia ou deixar um manual de vida. Ele vem revelar-se a si mesmo para nós, para que nós o conheçamos, o amemos e nos conformemos cada vez mais a ele. Então, conhecer a revelação, na verdade, é conhecer a Cristo. Sendo assim, o cristianismo não é, de modo algum, uma religião de um livro, mas a religião de uma pessoa. Então, vamos rejeitar toda visão intelectualista da revelação, que busca identificá-la como ideia ou como um livro, mesmo que esse livro seja a Bíblia. E aí, naquela tríade que a gente fez lá no início dessa sessão do catecismo, a gente falava da questão da crença, né, que esse esforço do homem para chegar até Deus, que é possível pela sua capacidade. Eu esqueci de mudar o título do slide, foi mal, galera. Depois eu corrijo isso aí. A crença, a revelação e a fé, nós ainda estamos na parte da revelação. Então, vamos lá. Partindo agora para o artigo 2º desse capítulo 2º do Catecismo. A transmissão da revelação. Como que ela se dá? O que acontece? Como a gente já disse, a revelação ela se dá pelo fenômeno da encarnação do Verbo. O próprio Jesus é a plenitude da revelação, né? A revelação é Jesus. Ele vem revelar-se a si mesmo. Se a revelação ela é esse fenômeno da encarnação do Verbo, então a transmissão da revelação ela tem que se dar pela continuidade do mesmo fenômeno, né, da encarnação, desse mistério. E qual que é a continuidade da encarnação do Verbo? A própria igreja. Porque a igreja, ela é o corpo místico de Cristo, e isso é muito mais do que um significado apenas espiritual. Ela é, de fato, Cristo que se fez carne e que habita ao longo da história. Jesus prometeu, lá no finalzinho do Evangelho, que estaria conosco até o fim dos tempos, né? Ele prometeu isso lá. Estaria convosco até a consumação dos séculos. Como que ele estaria conosco? Espiritualmente? Também. Sacramentalmente? Claro, a Eucaristia é o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Mas até para que a Eucaristia seja trazida para nós, o que é necessário de existir primeiro? A igreja. Então, a igreja é o próprio Senhor Jesus que se faz presente ao longo da história e habita no meio de nós. Por isso, pessoal, a igreja, ela é pura, santa e
imaculada. A igreja é santa. Ela não tem pecado. Nós, membros da igreja, somos pecadores. O Papa é pecador. Mas a igreja não se resume aos seus membros. Como eu disse, ela é Cristo presente na história. Se ela é Cristo, ela não pode ser pecadora. Então, uma fala muito comum entre nós católicos quer dizer, a igreja é santa e pecadora. Não, tá errado. A igreja é santa. Pecadores somos nós. Ah, Lucas, mas eu também sou igreja. Nós também somos igreja. Nós somos parte da igreja. Nós não somos a igreja. Entendeu? Então, vamos abandonar, a partir dessa aula de hoje, esse dito aí de que a igreja é santa e pecadora. Não, ela é só santa. Pecadores somos nós. Então, para que haja essa transmissão da revelação, é preciso que a gente olhe para a igreja, para que a gente identifique onde está a vida da igreja. Então, prossigamos. Essa vida da igreja, essa vida que é a igreja, ela transmite a revelação de Deus pela sua própria vida, pela própria forma como ela existe. A gente olha para a igreja e reconhece, isso é católico, isso é próprio da igreja. Isso é a transmissão da revelação, é a vida da igreja. E é o próprio Jesus que vive nela ao longo dos séculos. E para reforçar ainda mais essa identificação da igreja como o próprio Cristo, é o próprio Senhor quem vem nos dizer. Porque lá em Atos dos Apóstolos, no caminho para Damasco, quando Saulo, né, que ainda era Saulo, cai do cavalo, o Senhor interpela ele e fala o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia dizer, Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Não estaria errado. Ele poderia dizer, Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? Não está errado, não estaria errado. Mas ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, era a igreja que Saulo estava perseguindo, então era o próprio Cristo. Jesus, então, ele se identifica como a igreja. Então é a palavra de Jesus, a igreja é Cristo e pronto, acabou. Não tem o que discutir. E aí, na Constituição Dogmática do Dei Verbum, que é o documento, relembrando, né, o documento do Vaticano II, que trata da revelação, número 7 diz o seguinte: Deus dispôs, com suma benignidade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão, galera, que eu acho que eu faço muito gesto e talvez isso ajuda a compreender, sabe, a mensagem e tal. Eu vou abrir a câmera aqui, vou botar um fundo aqui mais ou menos. Então vamos lá, continuando. E aí, hoje em dia, existe uma corrente de pensamento que procura distinguir o que veio do Jesus histórico, ou seja, o que foi de fato falado por Jesus, o que foi de fato ensinado por Cristo, daquilo que veio das primeiras comunidades, daquilo que foi os apóstolos. Ah, não, isso aqui foi Jesus que falou, isso aqui não, isso aqui já são os apóstolos, isso aqui sim é de Jesus, não, isso aqui é das primeiras comunidades cristãs. Isso numa tentativa assim, de purificar a mensagem de Jesus daquilo que seria uma intervenção humana, uma liberdade criativa da igreja primitiva e dos apóstolos, né, dos cristãos dos primeiros séculos ali. E aí se busca, por meios arqueológicos, vamos pesquisar, vamos encontrar evidências de que Jesus realmente falou isso, não, vamos comprovar que isso aqui não é de Jesus, isso aqui é dos apóstolos. Isso, galera, nós católicos chamamos de heresia. Essa ideia de purificar a mensagem de Jesus, da intervenção humana dos primeiros apóstolos, dos primeiros cristãos, é uma heresia. Isso não é fé católica. Não existe uma distinção entre o que foi dito e ensinado por Jesus daquilo que foi dito e ensinado pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Está errado. A gente não crê nisso. E vamos aprofundar no conhecimento, no entendimento por que isso é uma heresia. Porque nós, católicos, nós cremos que Deus garantiu a transmissão da revelação ao longo dos séculos. Ele garantiu. E se ele garantiu, então não cabe a gente procurar intervenções humanas lá na mensagem que foi passada adiante. Não, foi Deus que garantiu. Então aquilo que os discípulos, que os apóstolos ensinaram, que os primeiros cristãos viviam, é a mesma coisa que eles ensinavam. Não é não? Faz sentido para vocês? Para mim faz todo sentido. Não é isso que nós cremos. Nós não cremos que houve contaminação da mensagem de Jesus. Não existe isso. A igreja, ela nasceu católica. Ela não se tornou católica. Ela nasceu desde o início.
Aquilo que a igreja ensina para nós hoje é o mesmo que os apóstolos ensinavam, né? Lembrando daquela questão que nós vamos entrar mais ainda também, do conhecimento gradual, da aprofundamento que editou sempre, sempre desde os primeiros séculos. Então, é muito estranho a gente. Vocês estão me vendo tranquilo aí? Deu um barulho esquisito aqui? Acho que alguém entrou, né? Não todo mundo me vendo, né? Beleza. É coisa de um grito. Então, é muito estranho a gente falar, por exemplo, de questões de. Essa questão de fé aqui é própria da Igreja do Brasil, no século atual. Não, o povo da Igreja da África crê nisso. Não, tá errado isso aí, ué. Não existe isso. A Igreja Católica do mundo inteiro crê na mesma coisa e sempre creu. Se tem alguma coisa na nossa fé, vamos dizer assim, né, entre aspas, no Brasil, que contradiz algum ponto da fé ensinada na Índia pela fé católica, tá errado. Porque a fé é única, ela é do mundo inteiro, é a mesma coisa, e, e desde sempre, né? Nunca mudou. E aí, entendidos então que Deus garantiu essa transmissão da revelação de modo infalível, a gente entra na questão da tradição apostólica, que é de fato o ensinamento dos apóstolos, que é aquilo que os apóstolos transmitiram para a igreja e que ela vem transmitindo ao longo de todos os séculos. Essa mensagem que os apóstolos receberam de Cristo, esses ensinamentos que eles receberam de Cristo, o que eles aprenderam com o convívio cotidiano com o Mestre, e pelo batismo no Espírito Santo em Pentecostes, isso eles transmitiram para frente. E essa transmissão é o que nós chamamos de tradição apostólica. Então, vamos lá. Daí Verbo vai dizer lá no 7, a revelação ela se completou em Cristo, que ordenou aos apóstolos que transmitissem o que ele mesmo deixou. Então, eles não tinham liberdade nenhuma para falar o que eles quisessem, mas eles deveriam transmitir aquilo que foi dito por Cristo. E olha que interessante, lá na primeira carta aos Coríntios, escrita mais ou menos 20 anos após a morte e a ressurreição do Senhor, São Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Então não é assim, Jesus me falou, eu interpretei e contei para vocês o que eu entendi. Não, é o que ele falou. Não tem uma intervenção do intelecto próprio dos apóstolos ali, eles quiseram, Jesus falou isso aqui, ficou confuso, vamos acrescentar isso aqui para poder clarear. Não tem disso. Os apóstolos passaram para frente o que Jesus ensinou. Então não há liberdade criativa, nenhuma inventação de moda lá dos apóstolos, nem da igreja primitiva. É a mesma coisa. O que Jesus ensinou foi passado e é o que nós chamamos de tradição apostólica. Né? Então, aquilo que eu dizia, que a igreja ela não se tornou católica, né? Porque isso é uma coisa que, inclusive, os protestantes usam. Eles olham para a igreja primitiva e começam a identificar ali sinais de catolicismo. A partir desse momento aqui, a igreja começou a se contaminar e se tornar católica. Não, ela sempre foi católica, porque ela sempre ensinou as mesmas coisas, que foram recebidas de Cristo e passadas adiante pelos apóstolos. Então, sigamos. E aí, essa tradição, ela é a transmissão, né, da revelação, que se dá por dois métodos. O método por escrito, tcharam, Bíblia, Sagradas Escrituras, e o método oral. Então, a Bíblia, então, ela faz parte da tradição. As Sagradas Escrituras, elas constituem parte da transmissão do que os apóstolos passaram para frente. Por que parte? Porque nem tudo eles escreveram. Muita coisa eles só falaram. Que é a pregação oral, né? Muita coisa eles só mostraram com a vida. E aí, como é que eu vou saber, então, Lucas? A Bíblia está aí, se a Bíblia não é tudo, como é que eu vou saber o que é o resto? Olhando para a igreja. Né? Vamos aprofundar mais nisso aí. Então, existem dois métodos de transmissão da tradição, que a igreja transmite, a revelação, né? A tradição por escrito, as Sagradas Escrituras, que chegou até nós por meio dos bispos da igreja, lá no século IV, mais ou menos,
e a tradição oral, que é a pregação dos apóstolos. E Você essa vai dar tradição um oral, exemplo? Rapidinho. Só para saber um exemplo assim, prático da tradição? É porque eu sim, não entendi agora, direito. Tradição é tipo uma transmissão a tradição do que a é a gente tem. transmissão. A Ah, tradição é exatamente os apóstolos contando aquilo que eles receberam, passando adiante, sabe? Ensinando. E aí, como eu falei, eles falaram isso por meios escritos pela Bíblia e também pelo modo como eles viveram. Então, como é que, como eu disse, né, nem tudo que a igreja crê está na Bíblia, está também na vida da igreja. Então, quando a gente observa a vida dos santos, quando a gente observa a busca, vamos, exemplos práticos, né? Os santos buscando ali as virtudes, buscando cada vez. A gente olha a vida de um santo e vê ali o cara tentando se conformar cada vez mais a Cristo. Isso é a tradição. Isso é a vida da igreja. A gente ah, pega um. Entendeu? os É, dogmas entram aí também ou não? vou Ou entrar, vou é? falar daqui a... Não, né? Ah, você tá adiantando a aula, vou falar daqui a pouco. foi mal. Pode ficar tranquilo. Não esquenta a cabeça, não, é isso mesmo. Mas aí, então, a gente olha para a vida dos santos e é a vida da igreja. Os santos, eles são as joias preciosas da igreja porque eles mostram o que é, de fato, viver conforme Cristo. Então, se a gente estuda, se a gente analisa a vida de um santo, a gente vê que as Sagradas Escrituras, elas não resumem aquilo ali. Tem mais, sabe? Tem uma coisa, algumas coisas a mais ali na vida deles, na busca deles por se conformarem a Cristo. Então, isso é a tradição, isso é a vida da igreja, transmitindo, né, sendo transmitida desde os apóstolos até hoje. Aí, para a gente entender isso, é como uma árvore. Por que eu estou falando dessa questão, batendo tudo na questão da vida da igreja, né? Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja não é estática. Não é. Se a revelação fosse, se a tradição fosse só a escritura, fosse só o que está escrito, seria algo estático, né? Algo que já está pronto, já está. De fato, a revelação já está pronta, já está feita. Mas o entendimento dela, como eu dizia na aula passada, a igreja é um organismo vivo. Então, à medida que a igreja vai vivendo, vai crescendo no conhecimento da revelação, que os santos vão transformando, vão se moldando e se tornando para nós exemplos de vida, a gente vai vendo ali cada vez mais claramente para nós a vida da igreja. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece a, a, a vida dos santos, obviamente, né, rezando também, a vida de oração faz parte, mais a gente conhece o que é a tradição, mais a gente conhece o que é a igreja. É como uma árvore. Se a gente pegar um caroço de manga, ele tem ali toda a carga genética da mangueira, que é a árvore, né? Todo o código genético está ali. A gente vai lá e planta aquele caroço de manga. Ele vai começar a germinar, ele vai começar a gerar troncos, gerar folhas, gerar frutos. É a vida daquele caroço de manga se manifestando ali. Mas o código genético de cada célula da manga é o mesmo que estava lá no caroço. Então a gente conhece o que é a vida da mangueira pela observação dos frutos dela, pela observação das folhas, do caule. Assim é com a igreja. A igreja, como a mensagem lá de Jesus, passada pelos apóstolos, é como esse caroço de manga que foi plantado, não foi congelado, foi plantado. E aí, à medida que foi crescendo, foi gerando os frutos, que são aí os santos, que são aí a doutrina da igreja, aquilo que foi sendo passado ali, não necessariamente por escrito, mas testemunhado, e a gente reconhece aquilo como a vida da igreja. Tá dando para entender? Exatamente, a fé aplicada na vida daqueles que passaram pela vida da igreja ao longo dos séculos, né? Ficou claro essa parte aqui dessa analogia? Deu para entender? Sim, ficou muito claro. Bacana. Então, não é uma. Você sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Eu começo contando uma coisa aqui, aí chega lá no final, o fulano de tal está contando totalmente diferente. Não é isso. Não é uma notícia que eu conto no pé do ouvido. É muito mais do que isso. Porque esse telefone sem fio ele se modifica. No caso da vida da igreja, da tradição, essa transmissão da revelação primeira tradição, ela não se modifica à medida que ela é contada. Ela é mais compreendida à medida que ela é vivida. Então, a tradição ela é, portanto, a transmissão da própria vida da igreja. E aí, como eu dizia, sempre que a gente olha para a vida dos santos, é a vida da igreja que nós estamos vendo brilhar ali. Os santos são a vida, né, a manifestação, assim, a aplicação do que Jesus ensinou, né? Então por isso que a gente usa eles como exemplo de vida para nós.
E aí, beleza. Os apóstolos foram designados por Jesus para levar a mensagem dele, né? Mas os apóstolos morreram, todos eles. E Jesus sabia que eles iam morrer, né? Porque, né, todo mundo morre. Então, o que eles fizeram? Instituíram os bispos, que são o quê? Seus sucessores. Então, os bispos receberam dos apóstolos a transmissão dos seus ensinamentos, para que eles pudessem passar adiante para as próximas gerações aquilo que os apóstolos ensinaram. Isso é o que nós chamamos de sucessão apostólica. Se a gente pegar um bispo de qualquer diocese do mundo e voltar lá, quem foi o bispo que ordenou esse bispo? Foi o bispo tal. E esse bispo tal, quem ordenou? Foi o outro bispo tal. E esse, quem ordenou? Vai voltando no tempo, a gente chega nos apóstolos. Porque todos os bispos são sucessores dos apóstolos, foram instituídos por eles, como seus sucessores. Receberam, então, essa missão de continuar essa transmissão, né? Então, a gente já entra aqui num outro conceito, num conceito interessante aqui, que é a sucessão apostólica. Os nossos bispos, os nossos pastores nas nossas dioceses, nas nossas igrejas locais, que são as dioceses, são sucessores dos apóstolos e têm a autoridade deles, responsáveis, então, pela transmissão da revelação, daquilo que os apóstolos ensinaram e pregaram, que, por sua vez, receberam de Cristo. Eu estou sempre falando assim, aquilo que os apóstolos receberam de Cristo, aquilo que os bispos receberam dos apóstolos, é a mesma coisa, tá? Por isso que eu estou usando, ora uso um, ora uso o outro, que é a mesma mensagem. Jesus passou para os apóstolos, que passaram para os bispos, para que os bispos passassem adiante. Então, essa sucessão apostólica está chegando até os dias de hoje. É essa sucessão apostólica que garante que a transmissão dos ensinamentos chega até hoje, e vai continuar, enquanto Jesus não voltar, porque a igreja vai durar até a volta de Cristo. A igreja nunca vai acabar. Tudo vai acabar, tudo pode acabar. Até a família pode acabar, mas a igreja não acaba, porque Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, assim, a gente vê, né, só um parênteses aqui, a gente vê muitos ataques aí sendo feitos contra a família, contra essa instituição tão importante, a vida em si. Assim, Jesus não prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, sobre a família, mas prometeu que não prevaleceriam sobre a igreja. Então, como é que a gente faz para preservar a família? Trazendo para dentro da igreja. Fica a dica aí. Então, beleza. A tradição, então, lá no Catecismo 78 diz o seguinte: sendo assim, a tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, mas intimamente ligada a ela, é justamente essa transmissão viva realizada no Espírito Santo. A igreja, então, perpetua e transmite a todas as gerações o que ela é e tudo o que ela crê por meio da tradição. E isso é transmitido, manifestado na doutrina, na vida e no culto da igreja. Tudo isso que é identidade da igreja é a transmissão da revelação. É Jesus se fazendo presente no meio de nós, pela igreja. Então a igreja não transmite simplesmente uma doutrina. Ela não transmite simplesmente um modo de viver ou uma notícia. Isso também é importante. A notícia que Jesus morreu e ressuscitou é importante. O ponto, o acontecimento central da nossa fé ali, né? Mas não é só isso. A igreja transmite o que ela é. O que Deus se manifestando através dela, né? Quem tiver com catecismo aí, pode abrir no número 79. Lá diz o seguinte: assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho. E o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz brilhar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então Deus continua falando conosco, continua se manifestando a nós. Ele já se revelou, mas ele não se revelou e foi para o céu e ficou lá, sossegado na dele. Ele continua conversando conosco pela igreja. Então, que é a sua esposa. Obrigado. O catecismo aqui fala dessa questão da esposa de Cristo. Essa esposa de Cristo é a igreja, né? Isso não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque isso daria um curso à parte, mas só para vocês identificarem mesmo que a igreja ela é essa noiva do Cordeiro, essa esposa de Cristo, é a Santa Igreja. Beleza, então sigamos. E aí existe então a tradição
com T maiúsculo, que é a vida da igreja sendo transmitida, né? Tradição com T maiúsculo. E existem também algumas tradições com T minúsculo que não são a vida da igreja, que não definem, não resumem o que a igreja é, mas que são importantes, porque jogam luz na tradição com T maiúsculo, nos ajudam a vivê-la melhor. Então, por exemplo, traçar sobre nós o sinal da cruz. Esse gesto de traçar o sinal da cruz, ele não é a tradição apostólica, ele não é, assim, um dogma de fé que se a igreja deixar de praticar, ela vai correr um sério risco de desaparecer. Não é. Então, se um dia a igreja deixasse de praticar isso, ela continuaria vivendo. Mas ela perderia uma riqueza, porque essa pequena tradição, esse pequeno gesto, ele nos ensina o quê? A tradição com T maiúsculo, que é que nós devemos assumir a cruz de Cristo em nossas vidas. Então, existem pequenas tradições, assim, né, que são costumes, que são hábitos das comunidades. Algumas são universais, todo mundo faz. Outras são específicas de algumas situações, de algumas realidades, de alguns tempos, que ajudam a gente a entender melhor e a viver melhor a tradição, né? Entender melhor essa revelação de Jesus. Sendo o sinal da cruz, né? Um exemplo deles. Não o sinal da cruz desse jeito. Né? Isso aqui é um exemplo de como nós não devemos fazer o sinal da cruz, mas fazê-lo sempre com devoção, né? Lembrando que nós devemos assumir a cruz de Cristo em nossas vidas. E aí, como eu dizia, né? Se essas tradições deixarem de ser praticadas, a igreja prosseguirá seu caminho, mas cultivá-las nos ajuda a viver melhor a tradição e a nos conformarmos cada vez mais a Cristo. E aí, depois do concílio, não como um fruto do concílio, de forma nenhuma, porque o concílio foi maravilhoso, foi um acontecimento maravilhoso para a vida da igreja, mas como uma desvirtuação que surgiu depois dali, que poderia ter surgido em qualquer outra época, é a questão da teologia do para que isso, que é defendido pelos teólogos liberais aí, né, que buscam aí olhar só o que é essencial. Para que ficar traçando o sinal da cruz na hora que passa na frente da igreja? Não, para que ficar rezando o texto? Para que ajoelhar diante do sacrário? Para que isso? Para que isso? Para que isso? Não, vamos buscar viver só o essencial. Vamos tentar ver o que realmente é indispensável. Ué, gente, mas essas tradições, elas nos ajudam a enxergar o que é essencial. Vamos aplicar isso a outra área, por exemplo. O que é essencial para nós humanos, para nós seres humanos? A alma, né? Então a gente tem que preocupar muito mais com a salvação da nossa alma do que com o nosso corpo. Porque a alma que é o essencial. Vamos matar o corpo então, hein? Mata o corpo e cuida da alma. Tem lógica? Não tem. Porque como é que a gente vai buscar a salvação da alma? Por meio do nosso corpo, vivendo através do corpo, né? Isso também é outra coisa que dá muito pano para manga. Então a vida da igreja, ela precisa ser mantida. E essas pequenas tradições, esses pequenos costumes, às vezes uma devoção simples de uma pessoa lá do interior, do recanto lá da roça, gente que nunca estudou teologia, só vai à missa de domingo, mas tem lá uma devoção de rezar diante lá da imagem de Nossa Senhora, e tem todo aquele costume, toda aquela devoção ali, aquilo ajuda ela a viver a sua fé, né? A colocar em prática o ensinamento de Cristo. Às vezes até inconscientemente, mas está ajudando. Que se eu for pegar para ela um tratado de teologia e contar, não, é essencial isso aqui, ó, não vai entender nada. E provavelmente vai me dar um show de fé, muito maior do que o meu, muito maior do que a minha, né? Então, a gente não tem que ficar com essa teologia do pra que isso, cara. Vamos cortar isso da nossa vida. Sempre que a gente escutar esse tipo de fala, né, a gente estranha e já rejeita. A gente não vive só do que é essencial, porque o essencial, ele é essencial, ninguém nunca vai mudar, mas as pequenas coisas, assim, elas nos ajudam a viver o essencial. Beleza. Entendemos, então, o que é essa tradição, né, e entendemos que a Sagrada Escritura, ela faz parte dela, como a transmissão da tradição, a transmissão da revelação por escrito. Então, a Escritura, ela é parte da tradição apostólica. Então, as duas têm uma fonte em comum. Lá no número 80 do Catecismo, quem tiver aí pode acompanhar, fala o seguinte: elas, a tradição e a Escritura, estreitamente unidas
e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo, e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como eu dizia, né, a Igreja ela é o Cristo que vive ao longo dos séculos. E a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras, elas são os instrumentos que mantêm essa vida de Cristo ao longo dos séculos no meio de nós. E elas são, por outro lado, também duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura, diz o Catecismo, é a palavra de Deus enquanto redigida sob a emoção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, vocês estão entendendo como é que a tradição, a vida da igreja e a escritura, elas estão intimamente ligadas? É por isso, então, que a igreja ela não olha só para as Sagradas Escrituras como a única fonte da revelação, como a única fonte de conhecimento daquilo que é revelado. E aqui, a gente já começa a refutar um pensamento protestante, que é a questão da sola escritura, né? O martelo dos hereges modernos rebenta com a sola escritura. Então vamos entender isso, refutando então a heresia protestante. Ah, Lucas, estava demorando. Toda aula você tem que falar dos protestantes, você tem que cutucar os caras, deixa os caras quietos no canto deles. Para que você fique mexendo com eles? Que perseguição. Alguém pode ter pensado nisso, né? Porque realmente toda aula eu falo deles. Mas eu faço isso com um propósito, que não é de modo algum persegui-los, de modo algum. Mas é o seguinte, o nosso curso aqui, ele tem um objetivo principal que é conhecermos a Cristo e assim amá-lo e nos conformarmos cada vez mais a ele. Falávamos disso lá no início da sessão, né? Sendo esse o objetivo principal, tem alguns objetivos secundários, sendo que um deles é nos proteger daquilo que nos afasta do Senhor, daquilo que nos afasta desse conhecimento, daquilo que é erro, daquilo que a gente chama de heresia. Então, uma das maiores heresias do mundo moderno é o protestantismo. É um erro que afasta de Cristo. Então, a gente precisa, sim, conhecer e refutar os erros do protestantismo para nos protegermos. Porque muitas pessoas, gente, são muitos os católicos que abandonam a igreja e abandonam, consequentemente, a Cristo, porque abandonam a igreja e abandonam a Cristo, e vão para o protestantismo porque se deixam enganar pelas mentiras que são contadas lá. E aí se cumpre aquilo que a palavra diz, que é o quê? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, assim, nós não somos inimigos dos protestantes, de modo algum. Não é isso que eu estou falando. Eles são filhos de Deus como nós. Mas nós somos, sim, adversários ferrenhos do protestantismo. E precisamos combatê-lo. Como nós combatemos o relativismo, como nós combatemos todas as heresias, ideologia de gênero, essa bagunça toda que existe. Devemos combater o protestantismo. E como que a gente combate ele? Conhecendo e refutando seus erros, para que nós possamos, conhecendo e refutando seus erros, conhecendo a doutrina da Santa Igreja, para que nós possamos apresentá-la quando formos questionados, e rezando pela conversão dos protestantes. É assim que a gente combate o protestantismo. Então vamos lá. Ô, Lucas, rapidão, antes de você continuar, eu queria só fazer um parênteses aqui, é bem breve mesmo. À vontade. A palavra herege, né, a heresia, ela tem uma etimologia, ou seja, ela tem um significado que vem do grego, que é de escolha, de escolher. O hairesis, em grego, é aquele que escolhe. Então, todo herege, toda heresia, é um processo de escolhas, né? Nunca é uma adesão total à fé. A fé católica, né, ou seja, a fé universal, são todos esses pontos que você acabou de trazer para a gente. Então, só para deixar claro para todo mundo que a pessoa, quando ela começa a escolher pontos da fé, não, eu escolho que Jesus ele é Deus, mas Jesus ele não é assim. Eu escolho que a igreja ela é santa e pecadora, ela não é só santa. A partir do momento que você começa a escolher coisas, você começa a desenvolver pensamentos heréticos.
E essa ênfase, gente, que o Luz está dando com relação ao protestantismo, é exatamente isso, porque quando a gente vai pegar os fundamentos do protestantismo, que estão nas suas solas, né, ou seja, apenas a Escritura, apenas Cristo, apenas a graça, elas são escolhas dentro de uma doutrina que é universal e que é imutável, obviamente. Então, é só trazer esse ponto mesmo para entender qual que é o erro da heresia, qual que é o erro do erro, para dizer a verdade. Perfeito, Paulo. Muito obrigado por acrescentar isso aí. E eu vou aprofundar ainda mais nisso mais para frente. Aí já não falando tanto das heresias, mas falando de nós mesmos. Então, vamos lá. Os protestantes, eles veem a igreja como uma instituição humana. É simplesmente humana para eles. E aí eles defendem, então, que a verdadeira igreja de Cristo, ela é invisível e ela acontece no coração de cada indivíduo quando ele crê. E por isso que é tão fácil fundar a igreja protestante. Por isso que todo dia surge uma nova. Uma não, nem sei lá quanto surge por dia. Isso para eles não é escândalo, porque se é uma instituição humana, vai lá, funda a sua lá, de acordo com o que você pensa, que aí, à medida que você for crendo, a verdadeira igreja acontece no seu coração. Isso é o que eles creem. Por que é assim? Porque Lutero, ele olhou para os pecados dos membros da igreja e perdeu a fé na igreja. Ele confundiu o todo da igreja com os seus membros. E aí ele rejeitou, então, um dos artigos da profissão de fé, que a gente fala, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Por causa disso, na época do Lutero, a gente tinha muitos escândalos, né, no clero. Mas, como eu disse, é o ser humano que é membro da igreja. A igreja não se resume a essa realidade visível que a gente vê. A igreja, só pra vocês terem noção, a gente fala da realidade da igreja militante, que somos nós aqui lutando para chegar ao céu, lutando para nos converter, para chegar à santidade. A luta é essa, lutando pela santidade. A igreja padecente, que é a igreja dos pessoal está no purgatório, pelo qual nós precisamos rezar, e a igreja triunfante, que é a galera que está no céu. Então, vejam, olha para vocês verem como é que 2 textos da igreja a gente nem vê, né? É muito mais espiritual do que simplesmente humano. E aí, então, já que a igreja não é confiável, já que ela é pecadora mesmo, vamos crer no livro, vamos crer na Bíblia, que aí a Bíblia se torna um caminho seguro para chegar a Cristo, né? Esse é o fundamento da sola escritura. Não dá para confiar na igreja, não dá para confiar nesse pessoal que está falando de Deus aí. Vou confiar em quem, então? Na Bíblia. Confiar na Bíblia, porque a Bíblia ela é confiável e nós vamos chegar a Deus por meio dela. Só que tem um problema, galera. A Bíblia não caiu do céu com o zíper e tudo. Como diz o nosso queridíssimo Padre Paulo Ricardo. Quem nos deu as Sagradas Escrituras foi a igreja. Lá no século IV, ó, para vocês verem, século IV, mais ou menos por aí, quando foi definido o que era de fato que iria compor o cânon, a lista das Sagradas Escrituras. Foi a igreja que nos deu ela. Foram os bispos da igreja, depois de muito quebra-pau, depois de gente querendo tirar todos os livros, outros querendo colocar todos, e a igreja ali tentando discernir o que era revelação divina, do que era humano, e aí nos deu a Bíblia. Sendo assim, para que nós possamos crer na Bíblia, primeiro nós precisamos crer na igreja, porque foi a igreja que nos deu a Bíblia. Se a igreja não é confiável, e a Bíblia veio dela, então a Bíblia também não é confiável. Nós sabemos que a igreja é confiável, porque ela é o corpo de Cristo. Sendo assim, então, a sola escritura não se sustenta. Não se sustenta. Antes de haver Bíblia, havia a igreja. Abandonemos, portanto, a noção intelectualista que nos faz crer que a palavra de Deus é um livro. Ela é, de fato, uma pessoa. E foi essa pessoa quem nos deu e que é a igreja, que, por sua vez, nos deu a Bíblia. Então, meus caros, a igreja está acima da Sagrada Escritura. Ela é mais importante do que ela, porque foi ela que nos deu a Bíblia. Tem uma coisa mais para falar aqui nesse sentido. Acho que eu vou até falar mais para frente, mas, tipo assim, vocês pensarem que antes do século IV, o cânon da Bíblia nem existia, a lista nem tinha sido definida, o que o povo tinha, então, para chegar até Deus? A igreja. O povo tinha testemunho dos apóstolos, dos bispos, o povo tinha os sacramentos, era isso que eles tinham, não tinha Bíblia. Mesmo isso, assim, no século II, III, por aí, já tinha livros escritos. Não estava formatado assim, mas alguns já estavam escritos. Mas
sei lá, 70 anos depois de Cristo ali. Os evangelhos estavam sendo escritos ainda. Não estavam todos prontos. Nem o Novo Testamento estava pronto ainda. E o povo tinha o quê? Tinha a igreja, né? Era isso que eles tinham. E eram católicos, e estavam seguindo o ensinamento de Cristo. Então vamos pegar lá no Catecismo de novo, número 83. Aí voltando àquela questão das tradições particulares, né? A tradição da qual nós falamos aqui é a que vem dos apóstolos, tradição com T maiúsculo, é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, acabei de falar. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva, né? O povo ali vivendo a fé. Então, existem aí algumas tradições particulares, que a gente falava antes, que podem variar com o tempo e com o local, de acordo com a forma como a tradição é vivida nas igrejas locais, né? Tanto é, galera, que às vezes soa estranho para nós, nós somos católicos do rito latino, rito romano, né? Mas existem muitos outros ritos, orientais principalmente. 90% da igreja católica é do rito latino. Mas existem alguns ritos orientais, como, por exemplo, o rito copta, o rito maronita, armênio, que são igrejas particulares, mas que estão em plena comunhão com o Santo Padre Papa Francisco. São, se não me engano, 23 igrejas. Então, e são católicas. Igrejas no sentido, assim, de tradições, né? Litúrgicas. Mas por que, então, que tem essa diversidade dentro da igreja? Por que não é todo mundo... Por que nem todo mundo celebra a missa igual a gente? Mesmo assim é católico. Porque em determinada época, em determinado lugar, a tradição que foi transmitida para aquele povo ali, ela foi vivida, foi manifestada de uma forma diferente, de acordo com a realidade ali. E essas tradições, elas podem ser mantidas, modificadas ou podem ser até abandonadas, sob a guia do magistério da igreja. Aí um outro exemplo de tradição com T minúsculo é o uso da batina pelos padres. Fato famoso, né? Padre Leonardo Wagner. Nunca existiu um documento da Santa Sé que obrigasse os padres a usarem batina, essa veste longa e preta, né? Deixavam sempre a cargo dos bispos decidirem se nas dioceses usariam batina ou não. E, curiosamente, todos os bispos determinavam o uso da batina pelos padres. E essa batina, ela tem um significado muito especial, que é a questão da conformidade com Cristo, né? Da identificação do sacerdote, o sacerdote como aquele que foi tirado do meio do povo, não no sentido de afastado do povo, mas escolhido no meio do povo e colocado a serviço de Deus. E ela, por ter essa cor preta também, ela mostra esse homem que morreu para o mundo e agora vive para Cristo. Então, qual que é a tradição com T maiúsculo por trás da batina? Que é a tradição com T minúsculo. A identidade do sacerdote, né? E é uma coisa que sempre enriqueceu demais a igreja. O padre Gabriel Vilaverde, uma vez relatou que estava num aeroporto e tinha acabado de atender confissão. Isso só foi possível porque o fiel reconheceu um padre no meio da multidão, que ele é um padre que usa batina, né? Então, são tradições que, por que se perdem? Por causa da teologia do pra que isso? Para que usar batina? Para que isso? Não tem necessidade, não é essencial. Não é essencial, mas ajuda a gente a identificar ali o nosso sacerdote, a olhá-lo como aquele homem de Deus que morreu para o mundo, que está a serviço de Deus agora, né? Então, beleza. E aí, toda essa questão dessa tradição, essa transmissão da revelação, ela foi confiada por Cristo aos apóstolos, né? Que, por sua vez, confiaram aos bispos. Porém, guardar a fé e transmiti-la não é unicamente missão dos bispos, mas é missão de todos nós. Deus chama, quer ouvir a nossa voz. E todos nós somos, cada fiel, e aqui fiel destacado, porque fiel no sentido de fidelidade mesmo. Nós temos a missão de guardar a fé e de transmiti-la. Jesus nos envia para anunciar, né? Mas fazendo isso em comunhão com o bispo. Sempre junto com ele, porque ele é, vamos dizer assim, a autoridade a qual Jesus confiou
por meio dos apóstolos, a transmissão da palavra dele, do evangelho. Mas eles não são os únicos responsáveis por transmiti-la. Eles são a autoridade. Mas nós também, junto com ele, junto com o bispo, vamos lá e transmitimos também. E esse depósito da fé, né, essa transmissão, esse ensinamento, essa tradição viva, ela é esse depósito da fé. Então, beleza. Então, e aí entra aqui também um conceito importante, que é do magistério da igreja, que, como eu dizia, são as autoridades a quem foi confiada a transmissão da revelação, a transmissão do evangelho, e a interpretação autêntica em linguagem eclesial, em linguagem da igreja, significa autoritativa. Então, a quem foi confiada a interpretação com a autoridade da palavra de Deus. Só o magistério, só o sagrado magistério da igreja tem autoridade para interpretar a fé, para interpretar as Sagradas Escrituras. Aqui a gente vê outro erro do protestantismo, o livre exame das Sagradas Escrituras. Cada um pode ler a Bíblia e interpretar como quiser. Não é por aí. Jesus confiou isso aos apóstolos, e, em consequência, aos bispos. E quem é, então, esse magistério que constitui o magistério da igreja, né? Os bispos que estão em comunhão com o Santo Padre. Então, um bispo herege, um bispo que nega a fé, que ensina coisas que está contrária à fé católica, não é magistério. Como infelizmente existem muitos. Um bispo ortodoxo não é magistério. Ele está separado, ele não está em comunhão com o Papa. Então, eles são os únicos responsáveis com autoridade para definir o que é de fato fé católica e o que é heresia. Sendo assim, então, o magistério não está acima da palavra de Deus, mas ele está a serviço dela, né? E aí, a primeira missão do bispo, então, é escutar a palavra de Deus, recebê-la. Em seguida, ele deve conservar a palavra de Deus. Conservar. Todo bispo é conservador. Precisa ser. A gente tem um medo dessa palavra, né? Não pode falar, a gente não pode falar que é conservador, não, porque todo mundo vira a cara pra gente. Mas por que todo bispo é conservador? Por que nós precisamos ser conservadores? Porque conservador é aquele que conserva aquilo que foi ensinado por Cristo. Aquilo que foi ensinado por Jesus, que foi transmitido pelos apóstolos. Isso é ser conservador. E aí a missão do bispo, então, né, é garantir que aquilo que está sendo celebrado e crido hoje é o mesmo que a igreja celebra e crê há 2000 anos no mundo inteiro. Então, o bispo é esse guardião da fé, é esse sentinela que cuida de nós, que apacenta. Por isso que o bispo é pastor, por isso que o bispo tem o báculo, que é esse cajadinho bonito aqui, ó, porque ele conduz o povo. Tá vendo Dom Henrique Soares na frente do povo aqui, ó, Deus o tenha no bom lugar. Ele conduz, ele orienta o povo, ele mostra para o povo, isso aqui é fé católica, isso aqui vocês podem crer, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui não é fé, é heresia. Essa é a missão do bispo, cuidar de nós, apacentar o rebanho que somos nós. Essa é a missão deles. Ô, Lucas, Opa. Rapidinho, uma dúvida. Mas isso não vai contra, por exemplo, também, quando a gente está lá fazendo, por exemplo, uma leitura orante da Bíblia, e aí a gente, por exemplo, vê uma passagem, e aí, nossa, isso aqui tem muito a ver com... Tipo assim, você sente que Deus está falando uma coisa com você, entendeu? Mas Natália, eu tenho um pouco de medo disso, sabe? Eu, particularmente. Porque a gente pode, de fato, fazer essa leitura orante e identificar ali, Deus está falando isso comigo, mas a gente precisa confrontar isso com aquilo que é fé católica. Sabe? A gente precisa estar sempre iluminado pelo ensinamento da igreja. De acordo com o que a igreja ensina. Né? Exato. Porque senão entra a questão do livre exame. Eu estou ali lendo a Bíblia, eu acho que Deus está falando isso. É a livre interpretação da Bíblia, né? Que não é católico, protestante. Entendeu? Então, você quer saber o que é muito bacana pra gente, sabe, como é que fala? Entender, fazer uma leitura orante da Bíblia e entender o que Deus está querendo falar com ela ali? Escutar uma homilia diária. Pega o Padre Paulo Ricardo, por exemplo. Nem todo mundo gosta dele, mas devia gostar, viu, gente? Porque o Padre Paulo é um guardião da fé aqui no Brasil. Então, todo dia ele posta a homilia diária lá de acordo com o evangelho do dia, né? Meditar naquilo ali, ler o evangelho, escutar a homilia dele, é uma forma também de fazer essa leitura orante e de ver o que Deus quer dizer para mim ali, né? Eu, particularmente, prefiro assim, porque me dá mais segurança, pra falar da verdade, sabe? É uma boa mesmo. Legal. Então, legal. Então, aí, tamo junto.
essa questão aí da interpretação do depósito da fé, que foi confiada, né, aos bispos, entra a questão dos dogmas, né, que eu ia falar, que a Natália questionou no início lá. O que é um dogma? Um dogma é um ensinamento dado por Deus com autoridade, por meio da igreja. Quem ensina, então, um dogma é Deus. Aí o mundo hoje não gosta da palavra dogma, né, usa isso como forma pejorativa, mas para nós católicos isso é maravilhoso, porque quando a igreja define um dogma, ela está colocando às claras qual que é o caminho que nós devemos tomar. Né? Como se assim, Deus nos deu um país para nós morarmos. Esse país é a fé católica. Aí está todo mundo vivendo juntinho no meio do país. Tudo bem. Então os limites até onde o país vai não faz muita diferença para nós, porque nós estamos todo mundo no meio. À medida que a gente começa a se aventurar para os limites do país, a gente começa, será que se eu for até aqui ainda é catolicismo? Aí a igreja vai falar, não, peraí, aí onde você está pisando já não é mais não. Aí é terra de heresia, aí é terra de animais selvagens, volta para cá. Então define ali o limite. Então, um dogma é essa demarcação nas fronteiras do que é a nossa fé. E hoje, nós vivemos numa ditadura do relativismo, que é o seguinte, os homens rejeitam os dogmas ensinados por Deus, mas nos colocamos no lugar de Deus e criamos as próprias verdades. Né? A gente não aceita mais um ensinamento dado com autoridade, mas criamos as nossas próprias. E aí, a sociedade moderna, então, ela é ao mesmo tempo extremamente antidogmática em relação aos dogmas da fé e extremamente dogmática em relação às suas próprias verdades. Então, vocês veem o tanto que o mundo moderno é contraditório, né? Isso aí só um parênteses mesmo. Então, quando um dogma é proclamado, o magistério está exercendo a sua autoridade porque ele obriga o povo cristão a crer nele. E aí, eu destaquei aqui obrigar, porque entra naquilo que o Paulo estava falando lá na hora que eu falei dos protestantes. Por quê? Quando a igreja define um dogma, eu já falei antes, nós católicos somos obrigados a crer neles. E a gente torce o nariz e fala, não quero crer, não sou obrigado, sou livre. Beleza, sou livre de fato. E o fato de eu ser obrigado a crer num dogma não me faz menos livre. Eu posso, a qualquer momento, rejeitar um dogma da fé católica. Só que aí eu não sou católico mais. Aí eu tô saindo de dentro da igreja. Porque não dá, gente. Não tem como eu ser membro da Galocura e ir pro jogo do Atlético com a camisa máfia azul. Porque é uma consequência da minha escolha, né? Falta de contradição. É a questão da contradição mesmo. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente crê, né? Então, no fato do magistério nos obrigar a crer nos dogmas, ele não tira a nossa liberdade. Mas é uma escolha que a gente faz para sermos católicos, né? E como eu disse, é uma caridade do magistério. Porque um dogma é proclamado quando certos artigos da fé começam a ser questionados e coloca em dúvida a fé católica, coloca em risco, né, vamos dizer assim, a fé do povo. Então, tipo assim, enquanto o povo não tinha dúvidas da divindade de Cristo, isso até um século IV, V por ali, a igreja não proclamou nenhum dogma. Todo mundo está crendo que Jesus é Deus. Mas aí surgiu uma galera aí, seguidor de um tal diário, e começou a falar que Jesus não é Deus, não, Jesus é um homem, não sei o quê. Aí São Nicolau foi lá dar um tapa na cara dele, e um episódio muito interessante, por sinal, e a igreja proclamou, não dogma, não, Cristo é Deus, e pronto, acabou, né? Proclama o dogma como uma forma de mostrar para nós o que é fé, para a gente não correr risco de ficar pisando em terras estrangeiras aí. Eles são, então, uma luz que ilumina a nossa vida. E para que a gente acolha esses dogmas, é preciso que nossa vida seja reta. É preciso que a gente busque virtudes, porque, presta atenção para vocês verem, negar um dogma significa a ausência de virtudes. Quando eu começo a escolher, fazer aquilo que o Paulo falava, de ficar escolhendo o que eu vou crer, o que eu não vou, isso é falta de humildade, é falta de virtude mesmo, de ficar querendo modelar uma fé de acordo com o meu gosto, né? Então, vamos excluir isso da nossa vida também. O que é católico a gente crê integralmente. O que é fé católica, o que é dogma, a gente crê sem ficar escolhendo. E os dogmas entre si, eles têm também ligações. Por mais que os dogmas eles sejam específicos de alguma área da fé, eles se entrelaçam. Como, por exemplo, o dogma
da divindade de Cristo, da encarnação do Verbo, e o dogma da virgindade perpétua de Maria. Quando a gente crê, então, quando a igreja determina que Jesus Cristo é Deus, ele é o próprio Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, significa, então, que aquele ventre da Virgem Maria, aquele útero ali, é uma terra sagrada. Deus esteve ali. Então, faz sentido que São José e Nossa Senhora nunca mais tenham colocado nenhum ser humano ali dentro. Nunca mais tenham violado, vamos dizer assim, né? Porque nós somos pecadores, qualquer ser humano que fosse gerado por uma relação conjugal entre Nossa Senhora e São José seria um pecador também. Então, faz sentido a gente crer que um pecador nunca esteve naquela região, vamos dizer assim, naquela terra sagrada que é o útero de Nossa Senhora. Então, o dogma da divindade de Cristo e o da virgindade perpétua de Maria se comunicam dessa forma, por mais que pareçam ser diferentes, né? Eles não se contradizem. Não se contradizem, se complementam. E aí, já caminhando para o final, a nossa fé, ela é um dom sobrenatural que Deus nos dá. Ela não é um sentido natural de percepção do mundo, como são, por exemplo, nossos sentidos, né? Os 5 sentidos. Por eles a gente percebe o mundo à nossa volta. Mas a fé é um dom sobrenatural que nos leva a conhecer verdades transcendentes à nossa realidade terrena, né? E por conta de ser um dom sobrenatural, um fiel católico simples, que nunca estudou teologia, consegue perceber o que está em desconformidade com a fé. Consegue escutar uma pregação e falar, não, isso aí está meio estranho, não é nisso aí que eu creio, não. Por causa desse senso sobrenatural, né? Deus nos dá essa capacidade. E esse senso, ele é guiado pelo magistério e é movido pelo próprio Espírito Santo, que dá vida à igreja. E aí, agora para fechar mesmo, como eu dizia, né? A igreja, ela cresce na compreensão da fé. No catecismo, na Bíblia, no Código de Direito Canônico, e nada disso está presente ali resumido toda a fé da igreja. Porque, como eu falei, o cristianismo é a religião de uma pessoa, né? Não é de um livro. Então, essa pessoa que é Cristo, ela permanece ao longo da história no organismo vivo que é a igreja, que é o seu corpo. A igreja, então, ela cresce na compreensão da revelação. O que explica por que os dogmas são proclamados ao longo dos séculos, né? O último dogma a ser proclamado foi em 1950, bem recente. Então, a igreja vai crescendo nessa compreensão e vai manifestando isso. O Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles tinham uma compreensão da fé coerente com o seu tempo, coerente com a noção da fé que a igreja tinha no seu tempo e que foi suficiente para a salvação deles. Hoje, nós temos uma compreensão da fé mais desenvolvida do que a que eles tinham. Mas por quê? Porque nós nos apoiamos nos ombros deles. Então, assim, se nós somos anões apoiados nos ombros dos gigantes que são os santos do passado, nós enxergamos mais longe que eles. Nós enxergamos mais longe porque estamos nos ombros deles. Então, lá no número 95 do Catecismo vai dizer o seguinte: fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então Jesus veio, se revelou a nós e confiou essa transmissão do Evangelho à Igreja, aos apóstolos, depois aos bispos e a cada um de nós, por meio da tradição que é manifestada tanto pela Sagrada Escritura quanto pela vida da Igreja, que a gente observa na vida dos santos, na celebração da Santa Missa e também nessa doutrina, né? Tudo isso junto forma essa transmissão da revelação. Então, pessoal, por hoje é só. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para abrir o microfone e falar. Eu tenho uma dúvida, de novo. Os documentos que o Papa escreve, eles se enquadram na tradição, certo? Ou não? Magistério. No magistério? Ah, tá. Magistério, que é o exercício da autoridade do Santo Padre, né? É no magistério. Ah, tá. Entendeu? Tradição é aquilo que nós recebemos dos apóstolos, que vem desde os primeiros séculos lá, né? E aí ainda hoje
vai se manifestando, a gente vê para a vida da igreja. Esses ensinamentos, esses documentos, essas orientações, vamos dizer assim, dadas com autoridade pelos bispos em comunhão com o Papa, assim, é o magistério. Então, por exemplo, os sacramentos são da tradição, ou não? Não sei. Sim. São, né? Ah, tá. Uhum. Só um exemplo mesmo, Sim, só para... são tradição. Tá. Isso Obrigada. mesmo, perfeito. Nada. Duda, você fala alguma coisa? Pode falar. Uhum. Pois é, e o gol? Muito bem colocado, viu, Duda? Porque aquilo que a gente prega no gol, aquilo que a gente fala ali, precisa estar em conformidade com a fé católica. Precisa estar em conformidade com aquilo que a igreja ensina. Porque se a gente não, tá vendo, gente, por que a gente tem que estudar? Porque se a gente não estuda, se a gente não conhece a fé, não conhece a Cristo, né? A gente corre um sério risco de cometer heresia e ensinar heresia, sem intenção disso. Mas uma pregação, ela precisa, porque assim, numa pregação feita num gol, num grupo de oração, a gente crê que o Espírito Santo fala através de nós, né? A gente até fala isso nas orações pelos pregadores. Mas quem fala é a gente. O Espírito Santo não tá. Eu não entrei em transe e ele tá lá falando. Não é isso. É eu que tô falando na pregação, né? Então, eu tô falando com base em quê? Com base numa noção minha, que fui lá e li a passagem do dia, e interpretei daquele jeito e aí comecei a falar. Não pode ser assim. Precisa estar em. Dependendo do tema que eu vou abordar naquele gol, o que a igreja fala sobre isso? Às vezes, umas questões mais cotidianas, mais aplicadas ao dia a dia da vida da gente, talvez não tenha tanto problema, mas eu começo a aprofundar muito em questão de fé, em questão de vivência da fé mesmo, aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso garantir que aquilo que eu estou falando tá em conformidade com a fé católica. Eu acho Então, que assim, pode existir, assim, interpretações pessoais nossas que estão em conformidade com a fé, mas, por exemplo, que servem para determinado contexto, assim, por exemplo, né? Que sim. não servem para outros, né? Tipo assim, no gol, quando a gente, igual a Eduarda, né, que falou, Uhum. que não vão contra, né, os ensinamentos da igreja, nem nada disso, mas que, para aquele momento, são interpretações que servem, entendeu? Exato, falou exatamente isso. Né? Eu acho que é muito importante. Que estão em conformidade com a fé e que não contradiz o que a igreja ensina. É exatamente isso. Ficou- Ô, Lucas, tem também até um certo ponto, assim, que, por exemplo, o contexto do gol, né? O grupo de oração, no geral também, um grupo de partilha profissional, grupo de jovens, enfim, Uhum. grupos no qual a gente vai ler e pregar a partir dessa, entre aspas, né, interpretação. Se a gente está passando por um tempo muito difícil, que nem é o tempo universitário, se não tem muito tempo para ficar aprofundando e etc., dá para você recorrer a uma solução para esse problema a partir da ascética. Por exemplo, a Natália falou com relação à Lectio Divina, né? Tomar cuidados, etc. Um amigo meu me ensinou um negócio que, assim, fantástico. Ele falou, Paulo, sempre quando você for rezar, ou estudar, ou ler um livro sagrado, reza o Veni Creator, né? O Vinde Espírito Santo. Porque se você se coloca diante do Espírito Santo de uma forma humilde, pedindo, Senhor, entende? É uma relação que você começa a estabelecer com ele. Falando, eu sou limitado, eu sou pequeno, eu não tenho todo o conhecimento da ciência disso aqui, mas eu quero ser um canal do Senhor. Eu não estou aqui desfazendo a coisa do estudo, por favor. Não me interpretem nesse lado, a gente está aqui exatamente para isso. Mas quando não há opção quase que nenhuma de se fazer isso que a gente está fazendo aqui, há essa saída, há essa solução de você fazer uma oração, digamos, humilde e perfeita diante do Espírito Santo.
pedindo que ele te ilumine numa reta interpretação. Obviamente, há meios da gente ir construindo essa base, como o próprio Lucas falou, ouvindo uma homilia de um padre, ou perguntando um próprio padre mesmo, ou procurando no próprio catecismo o que ele fala a respeito daquela passagem, etc. e tal. Só que nunca assim, eu sou o pregador do Gol e eu li Mateus 17:2 e isso me tocou assim, assim, assado, e eu vou falar porque foi assim. Nunca deve ser assim. Né? Sempre deve ter esse recorrer, primeiro, ao autor da Sagrada Escritura, né, ao divino inspirador da Sagrada Escritura, e segundo, recorrer a esse tipo de formação que a gente está fazendo aqui. Né? Acho Sempre que as tendo duas coisas andam juntas, né? À medida que a gente vai fazendo as duas coisas, a gente também vai aprendendo a, Exatamente. sei lá, Completar justamente isso. Que o Paulo fala, né, que quando não tem a possibilidade de estudar, se coloca diante do Espírito Santo. Quando tem, também, né? É sempre esses dois caminhos, o estudo e a oração. Mais alguém? Não? Lucas, eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Sim. Eu estava pesquisando um dia e eu vi que existe, no caso, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Carismática. E eu vi que a Carismática, ela não possui, assim, um líder supremo, que no caso você falou que nós somos obrigados a seguir aquilo que é imposto, por exemplo, pelo Papa, pelo Bispo, né, no caso. E a Carismática, ela não possui esse líder supremo. Então, no caso, ela seria considerada uma igreja, abre aspas, meio que inferior no caso, a romana? Ela é separada. É tipo protestante, não é nem católico. É uma igreja herética. Em algum momento da história da igreja, alguém discordou do que a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa, ensinou, fundou uma outra para si e chamou de Católica Carismática. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Nada. E existem muitas, viu? Não é só essa, não. Tem a Igreja Católica Apostólica Brasileira, tem, e assim, inclusive em BH tem templos dessas igrejas. Só para confundir o povo católico, porque de católico eles não tem nada, só o nome. Usa o nome católico, usa santos católicos, aí gente vai lá achando que tá indo na missa católica e tá indo lá participar de uma seita, sem saber. Mais alguém, pessoal? Não? Então vamos fazer nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta aula. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Semana que vem nós estaremos juntos novamente, mesmo horário, se Deus quiser. Com Deus. Combinado. Com Deus, gente. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Valeu. Tchau, muito obrigada.